Salve, salve devoto! Eu estou ao vivo, 6 da manhã, como sempre, para falar de Galo com você. Deixa o like, se inscreva e não esqueça, ative o sininho de notificação, hein? Quero lembrar os senhores que este vídeo é um oferecimento de Aquabit. Meu amigo, Aquabit é o maior parque aquático de Minas Gerais. É a Praia do Mineiro. E lá tem piscina de ondas, piscina de rio e muito mais para você. O link está na descrição. São muitas e muitas diversões para você e para sua família. Você adquirindo a cota Diamante Prêmio, gente, você vai ter tudo isso ao seu dispor. Detalhe importante, nesta cota você pode usar por 7 vezes ao ano o Aquabit. Você vai jogar essa oportunidade fora? É claro que não. O link encontra-se na descrição, adquira já a sua cota do Aquabit. Bom, vamos começar falando aqui de jogo hoje, Atlético e Corinthians. Vou dar a minha opinião aqui no vídeo de meio-dia, eu aprofundo isso. Hoje estarei também nos donos da bola, sou o convidado de hoje, 1h da tarde. Bom, a minha escalação hoje, né, com a falta do Hulk, seria esta daqui que está na tela para vocês. Everson no gol, Rabelo e Lemos. Saravia, Arana, Otávio, Alan Franco. Por quê? Por que eu estou escalando o Rabelo? Para poder fortalecer a questão da bola aérea, né? Acho que o Atlético precisa disso, né? No meio-campo, Rubens e Zarate. No ataque, sem surpresa, gente. Pavon e Paulinho, né? Não vou pôr nenhum outro jogador aqui, não há nenhum desses caras que me agradem muito, que estão ali, né? Talvez um Cadu, poderia ser, mas eu acho que esse time aqui seria a melhor opção. Mas não duvido nada que ele possa jogar com um Pedrinho aqui, centralizado, e o Paulinho lá na frente, dando liberdade para esses 3 meias atacar com o Pedrinho aqui. Também não duvido que ele possa fazer isso, não. Mas, na boa, acho que ele vai de Pavon e eu acho que o Pavon ali vai até ser melhor mesmo, né? É um jogo que o Atlético vai ter um ganho fácil, na minha opinião, não, por um motivo muito simples. O Atlético não sabe jogar contra time que não é ofensivo, e o Corinthians é um time reativo, é um time defensivo, não é um time que sobe ao ataque, não é um time que agride, não é um agressor. E como o Corinthians não é um time agressor, o Corinthians ele vai criar problemas para o Atlético. E detalhe importante também, né? O Corinthians, ele na tabela, ele não tá tão bem, né? O Corinthians hoje na classificação, só clicando aqui para ter certeza, para não falar nenhum tipo de bobagem, né? O Corinthians na classificação, ele se encontra com 40 pontos, né? E Santos, Bahia, Vasco, Cruzeiro, Goiás, Curitiba e América, né? Tirando o Curitiba que ganhou, né? De 2-0, jogam depois. Então, na verdade, o que a gente pode observar com muita clareza aqui é que o Corinthians precisa alcançar o famoso 45 pontos, na minha opinião, 43, né? Então vai engrossar o caldo para o Atlético, quanto antes ganhar, melhor. Quanto antes estar livre desse problema, melhor. O Corinthians não tem pressão para Libertadores, vai jogar Sul-Americana mesmo, né? E até para Sul-Americana ele tá fora, né? Porque para classificar para Sul-Americana tem que ter em 12º, ou seja, o Corinthians nem Sul-Americano nesse momento tá pegando. Então, a vitória para eles é fundamental. Então nós temos que ter paciência, tranquilidade, vai ser um jogo de muito estudo, vai ser um jogo muito carregado, não vai ser um jogo fácil. Pelo menos é o que eu enxergo dessa partida. Bora pro próximo tema? Bora lá! Gente, o próximo tema que nós vamos falar é sobre grama sintética, né? Foi confirmado de vez, né? Agora você que sempre questionava, sempre tinha dúvida, eu sempre avisei os senhores, porque o Bruno Buzzi foi lá no canal e falou, olha, praticamente certo. E o Sérgio Coelho disse lá no Flow o seguinte, né? Vamos colocar o gramado sintético na Arena MRV, com uma absoluta certeza. É um estádio multiuso, não tem escapatório. Os jogadores preferem gramado natural, mas precisamos viabilizar o clube. Né? E o que ele está querendo dizer com viabilizar o clube? É bem simples, né? É uma questão mesmo que o Atlético, como precisa de dinheiro, né? E shows vão viabilizar isso. Então a grama sintética você não tem esse problema, né? Os jogadores não gostam tanto, mas se acostuma, cara. E lá no Cidade do Galo vai começar a se jogar só na grama sintética, então aos pouquinhos eles vão acostumando. Pro Hulk vai ser bem interessante, que a bola corre mais. Aqueles que não têm muito talento vão ter muita dificuldade, que a grama sintética, a bola gira diferente. Então vamos ver como é que vai ser essa adaptação, como é que vai ser tudo isso, né? No oferecimento de Papum, meu amigo, a Papum é sensacional. Sabe por quê? Porque na Papum você leva, olha que legal, cara, aqui é a Papum. Você consegue os melhores financiamentos no mercado. Gente, como é que funciona a Papum? É bem simples. Você vai pegar seu cartão de crédito e você consegue pegar o valor que tem lá em dinheiro, isso mesmo, com Pix na hora na sua conta. E você ainda pega esse cartão de crédito e parcela, ou seja, fica muito mais fácil para você, não é mesmo? Então imagine você que está precisando de uma grana, está precisando aí de R$ 3.000, a parcelada de 12 até 18 vezes, enquanto no banco você pagaria um absurdo nas taxas. Então não perde tempo, não joga fora essa oportunidade e vem de Papum. Faça o orçamento agora, se você está duvidando, só faz o orçamento que você vai ver a diferença. Bom, vamos falar agora
sobre Galo define a compra de volante. É isso mesmo que vocês escutaram. O Atlético tem um menino da base, que vocês conhecem bem, que é o Paulo, né? E que eu já falei que deveria ter algumas oportunidades. Ele é destaque do Sub-20, vem jogando no Atlético, é esse menino dessa foto aqui, tá certo? Ele vem jogando constantemente, o Bruno Souza que bateu essa foto. E aí, cara, o que acontece? O Atlético vai comprar o jogador. Ele tá emprestado pelo Boston City, né, de Manhuaçu. Então, assim, é um jogador interessante, é um jogador que, neste momento, né, não tem oportunidades, mas o Atlético já viu a qualidade, o Atlético já viu que ele tem condições totais de jogar, já viu que eles têm condições total de jogar, então o Atlético vai exercer o seu direito de compra, né? Não sabe-se ainda o valor, mas já se decidiu que vai fazê-lo. Bom, isso mexe muito comigo, porque quando as pessoas falam que o Atlético quer contratar volante, eu fico pensando, e quando que o Paulo Vitor vai jogar? Tá na idade de jogar, tem qualidade pra jogar, pode jogar, e aí os caras querem contratar volante? Filipão não pode dar palpite nas contratações do Atlético de setores. As contratações do Atlético já é sabido que a gente precisa. A gente precisa de um xerifão, a gente precisa de lateral direito, precisa de um lateral esquerdo reserva, a gente precisa de um atacante de ponta, né, para jogar com velocidade, a gente precisa de um centroavante. É isso que a gente precisa e não precisamos de volante. Meio de criação talvez também nós precisamos. Eu acho difícil de contratar, mas precisamos. Bora pro próximo tema. Gente, o próximo tema é que o Neto parece estar com medo, hein, rapaz? Que é isso, Neto? Você tá com medo? Fica com medo não, Neto. Calma. Vamos falar sobre o Neto, porque afinal de contas, olha o que o Neto disse, gente. Neto aponta favorito contra o Corinthians e Atlético. E ele falou assim, olha. Galo é o melhor visitante. Amanhã o Corinthians não ganha o jogo. Do jeito que vocês estão jogando, perdem o jogo para o Atlético. Vocês que vão jogar amanhã, se entrarem como nos últimos jogos, tomam de 5 do Atlético. Primeiro que ele exagerou bastante, né? Se vocês jogarem a bola que jogaram contra o Cuiabá, contra o Atlético Paranaense, tomam de 4 do Atlético. Se vocês entrarem na zona de rebaixamento, esquece, né? Foi o Neto falando, cara, o Corinthians não vai cair, que ele precisa de 3 pontos. Pra mim, 43 é escapar. E se precisa de 45, 2. Sem 6 jogos, eles vão conseguir 6 pontos. Né? São 3, 6, 9, 12, 15 pontos em Rist, né? Então, assim, mais 5 pontos os caras vão conseguir com certeza. A grande questão que o Neto não percebe é porque ele não acompanha tanto assim os jogos do Atlético, é que o Atlético, Neto, ele é bom contra o time que agride. O seu time, pelo menos as 2 partidas que eu vi, vocês não são agressores. Vocês são jogadores que o time do Corinthians é um time que espera com o Mano Menezes. Então, vai ser um jogo dificílimo pro Atlético. O atleticano, ele não está com essa, como é que fala? Com essa volúpia toda, achando que vai passar por cima do Corinthians, achando que vai atravessar o Corinthians, não. Nós estamos indo com respeito absoluto. Não porque não temos condições de ganhar, porque para mim o Atlético é muito superior como equipe ao Corinthians. Mas sim, porque infelizmente o Atlético não agride. Eu duvido que o Mano Menezes vai pôr o Atlético para agredir. Então assim, se talvez o Atlético, né, começar em cima e conseguir achar um gol rápido, aí sim a coisa se transforma, porque o Corinthians é obrigado a sair pro jogo e o Atlético nos contragolpes pode matar a partida. Aí sim pode acontecer uma coisa diferente, mas sem ser isso, sendo muito sincero, viu, não vejo nada. Agora, no oferecimento de Gol Case, meu amigo, porque capinha personalizada para o seu celular você vai encontrar na Gol Case. O link está na descrição e tem um detalhe importantíssimo sobre a Gol Case. Se você utilizar o meu cupom, esse que está aqui embaixo da tela, Alvinegro, você vai ter frete grátis, desconto na compra e comprando 2 capinhas você leva mais 2. Gente, são muitas coisas legais que você pode comprar do Galo. Olha pra você ver essa capinha aqui, que maravilhosa essa capinha, né? É uma das mais vendidas. Essa garrafa térmica que eu tenho, eu posso garantir pra vocês, é uma coisa de muito luxo. Olha essa capinha pra você colocar o seu filho, colocar o nome dele aqui, né? E você tem muito... Olha essa garrafa térmica, cara, essa garrafa térmica aqui é maravilhosa. Essa então aqui nem se fala, essa capinha que eu tenho, tá? Essa eu utilizo ela, inclusive, né? Essa daqui do pai e do filho, então, é tão maravilhosa, do bicampeonato. Gente, e já tem aqui, ó, do novo Mano da Massa. Olha essa aqui. E o Galão ganhou. Então, assim, gente, essa daqui é espetacular, né? Para 2 filhos e tal, tem de um filho só. Enfim, não perde tempo não, gente. Utiliza o meu cupom Alvinegro, que você vai ter frete grátis, desconto na compra e comprando 2 capinhas, você vai ter mais 2 capinhas. Bom, bora pro próximo tema. E o próximo tema que nós vamos tratar aqui é sobre o Everton, que levantou dúvida pesada. O Everton Guimarães, ele levantou uma dúvida que eu vou complementar com informações aqui dentro para vocês. Olha o que ele disse lá no Bem Bolado do HG, no seu próprio canal. Bora escutar, só um segundinho. Peraí, deixa eu mudar aqui. Aí, garoto, agora vai. Para falar que uma outra declaração foi a do Rodrigo Caetano. Perguntado sobre a permanência do Filipão, me chamou muita atenção a resposta dele.
Bom, o Filipão fica pro ano que vem e tal. Ele não disse em nenhum momento de forma enfática que o Filipão fica pro ano que vem. Ele meteu que depende dos resultados e tal. Então tá claro, né? Eu fiquei assim, essa declaração me chamou a atenção. A primeira coisa que me chamou a atenção foi ele não ter sido enfático na resposta. Não. Ele tem contrato e ele fica pro ano que vem. Ele não disse isso. O que eu tenho de informação é que eu não sei se os 4 R's, mas tem R's ali que não querem a permanência do Filipão, porque querem um treinador com ideias mais modernas, embora respeitem amplamente o currículo, a história e o que de bom o Filipão fez até agora no Atlético. Mas tem R's ali que não querem. E o Rodrigo Caetano, ele não foi enfático na resposta e teve um trecho que ele falou sobre vamos ver os resultados e etc. O HG tá confirmando uma coisa que eu venho falando há quanto tempo para vocês. Há quanto tempo eu estou dando em primeiríssima mão que não existe unanimidade no Atlético com o Filipão. Que existia R que não estava satisfeito, que existia gente que não queria a continuidade do Filipão, que já pediu lá atrás a demissão do Filipão. Né? Vocês vão lembrar disso, eu já falei. Vou até escrever aqui, ó, unanimidade. Quer ver para poder achar aqui para vocês? O vídeo aqui, que eu tô na minha tela aqui, que eu consigo achar. Então, assim, cara, aqui, ó, bomba, aqui, ó, foi dia... Já vou clicar aqui que é mais fácil, né? Foi que dia que eu publiquei esse vídeo, vamos ver aqui. Tem escrito aqui, cadê? Tá aqui, ó, vamos mostrar aqui, chapéu no Flamengo e tal, e aqui, ó, bomba, a unanimidade de Filipão caiu e tal, foi esse vídeo aqui que eu fiz, já tem um tempinho já. Então, cara, era fato, era uma coisa que já era sabida por todos nós que trabalhamos nesse meio, né? Nós já estamos falando isso há um bom tempo. E, cara, não deve ficar. É assim, o Filipão, para ficar no Atlético, ele teria que classificar entre os 4. Pra ele ser o técnico da temporada que vem. Entende? Se ele não ficar entre os 4, ele não vai ser o técnico da temporada que vem. Inclusive, se fala muito nos bastidores, e alguns negam no corredor, de talvez um cargo de coordenação do futebol, já que o Caetano vai assumir uma direção global do futebol do Atlético. Ele já é isso, mas de uma forma muito mais ampla agora. Então, assim, cara, não me surpreende tanto, mas me deixa alerta. Quem será o técnico do Atlético se alguma coisa mudar, né? Bora pro próximo e último tema, vamos falar uma notícia que assustou da Arena MRV. Gente, no oferecimento de esportes da sorte, porque que é muito mais do que bet, o link se encontra na descrição do vídeo. E detalhe importante, tá? Na Esportes da Sorte tem promoção todo dia. Você pode, o seu cadastro é gratuito, de graça você faz o cadastro e consegue brincar com R$1. Eu não vou mentir pra vocês aqui, ó. Ontem, até a hora que eu estava gravando esse vídeo, eu estava perdendo, porque o América conseguiu tomar de 3 do Curitiba, né? E o Internacional estava empatando com o Fluminense em casa com o time do Fluminense. Então, assim, tem coisas que só Deus explica no mundo do futebol, né? Como o Internacional é uma draga, né? Mas, bom, dito isso pra vocês, o resto eu tô ganhando tudo, que tudo que eu coloquei aqui tá acontecendo. São Paulo, Fluminense, Atlético, Paranaense, enfim. Bom, vamos continuar aqui e vamos cadastrar, hein? Primeiro comentário fixado. Bom, vamos falar aqui agora sobre os custos da Arena MRV. No Ataque, numa matéria escrita pelo Lucas Bretos e o Samuel Rezende, eles fizeram um apanhado bem legal, demonstrando aqui que o Atlético tem um custo muito alto em comparação ao Mineirão. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui, eu vou pegar um jogo que já lá na frente, e por que um jogo já lá na frente? Que é, por exemplo, o Atlético e Corinthians e Atlético e Fluminense. Essa comparação é boa porque foram jogos lá na frente com públicos parecidos, onde o Atlético já tinha feito várias partidas e conseguia mais ou menos entender o seu custo. Ó, público do Atlético do Corinthians, 21 mil. Vamos pegar do Corinthians, lembrando que sempre que eu vou falar o adversário, para ficar mais fácil, porque o Atlético está nos dois, né? Corinthians, Mineirão, lembrando, e Fluminense, Arena. Corinthians, 21 mil, Arena, 23. Limpeza e conservação, praticamente o mesmo gasto. No Mineirão, 40.900, na Arena, 40 mil. Locação de equipamento, aqui tem uma diferençazinha bruta. 34 mil no Mineirão e no Atlético 54 mil. Ou seja, nós temos que ver aonde que talvez a gente tenha que comprar equipamento para economizar, né? Segurança privada, Mineirão 209 mil, Arena 217. Ó, como é que você vê? E a curva de aprendizado, gente, é muito interessante, porque antes, sabe quanto que era? Segurança privada? 230. Anterior a isso, era mais caro ainda. Então, assim, o Atlético foi melhorando, sabe? É bem interessante você ver isso. Serviços terceirizados. Isso daqui que chamou muito a minha atenção. Eu não sei o que são todos esses serviços terceirizados, mas parece que é a cabine do VAR que custa muito mais caro quando ela fica aqui. Então, por exemplo, serviço terceirizado, tá falando que custa 10.093 lá no Mineirão. Que no Mineirão, o VAR não fica no Mineirão, fica em outro lugar, né?
só para jogos importantes que é loco. Na Arena MRV tá sendo aqui 167 mil. Aqui tem uma diferença bruta. Outra diferença bruta, porque isso aqui é exigência da prefeitura. Sinalização de trânsito, 3.300, o Galo gasta 49 mil. Então nós temos duas coisas aqui que no Mineirão gasta 13 e aqui nós estamos gastando 200 mil. Então esse 200 mil é que talvez o Atlético tem que dar um jeito de reduzir. Como por exemplo, Carpini VAR vai ficar em Brasília mesmo, não tem, ou, quer dizer, no Rio mesmo, não tem necessidade de ficar aqui. E o Atlético, se mandar um representante ficar na porta vigiando para ver quem entra e quem sai, vai gastar menos. E sinalização de trânsito, normalmente é obrigação do Estado, né? Mas como sempre, a prefeitura coloca nas costas, até porque a prefeitura de Belo Horizonte é assim. Tudo que ela pode fazer para ferrar o Galo, ela faz. Custo total diante disso, um deu 675, outro deu 921. Então o Atlético tem que diminuir a questão desses serviços terceirizados, tem que ver essa questão da cabine do VAR. E o Atlético deu uma nota, né? E ele disse o seguinte na nota: com relação às despesas operacionais, todas elas contidas no borderô, a diretoria atleticana entende que a tendência natural é a diminuição com o passar dos jogos e a maturação da operação da arena mais tecnológica, moderna, inclusive e acessível do Brasil. Então o que ele está falando aqui nesse primeiro parágrafo é uma verdade, que quando você pega esses números, você vai vendo que ele vai tendo uma redução, uns ajustes e tudo mais. Por se tratar de um equipamento novo, alguns custos ainda estão em análise, como a necessidade do VAR presencial, que consome em torno de 25 mil por partida, aluguel de mobiliário, cerca de 22 mil, logística de trânsito, cerca de 30 mil. Então só aqui nessa coisa que eles têm que ver como é que eles vão fazer, dá 25 47, 57, 60, 77 mil a mais. Agora, mas tem uma diferença aqui que nós estamos falando de 200 mil. Então tem muito mais gasto, né, que só isso. Aí tem que ser explicado. Importante ressaltar que a Arena MRV, com todas as despesas das partidas, constam no borderô. Isso é verdade. A Arena MRV é muito clara em todos os seus custos. Prática que não é adotada na maioria dos estados do Brasil. E é verdade. A maioria dos estados do Brasil não coloca todo o custo lá. Coloca lá que teve um lucro de tanto, mas o lucro real é completamente diferente. Estamos numa curva de aprendizado referente à operação do estádio e com o tempo poderemos, por exemplo, diminuir o efetivo de segurança ampliando orientadores do público, que é exatamente isso mesmo. Então, assim, cara, a discussão sobre o custo é válida, mas não é a principal. Vamos falar de receita. A média de receita de bilheteria na Arena MRV é acima de 2 milhões de reais. Desse total, em média, 50%, o Bruno Musi acha que vai chegar até 55%, nos cofres do clube. Esse valor é muito superior à média de renda que ficava para o Atlético em partidas realizadas no Independência e no Mineirão. A média de receita bruta do estádio da Pampulha ficou cerca de 1 milhão e 100 mil em 2022 e 1 milhão e 200 mil esse ano. A média de lucro líquido, ou seja, aquilo que efetivamente ficava com o Atlético, girava em torno de 20% em 2022 e 23% este ano. Ou seja, aproximadamente 80% da partida era consumida com despesas acertadas de acordo fechado com a administração do Mineirão. O clube arcava com cerca de 15% da renda bruta com o aluguel do estádio e esse valor ficou em 9 milhões 344 mil nas 44 partidas disputadas entre 22 e 26, uma média de 212 mil por jogo, valores que não aparecem no borderô das partidas. Ainda sobre as receitas, o clube lucrou por jogo cerca de 240 mil em média, com alimentos, bebidas e estacionamentos nas partidas da Arena MRV. Nos outros estádios, essa rúbrica de receita não ficava com o Galo. Apesar do aumento dos custos do novo estádio, o atleta também observou, como citado pelo próprio clube, um crescimento nas receitas na Arena MRV. No comparativo com o Mineirão, o lucro médio por partida saiu de 566.930 para 976 mil, considerando somente a renda de ingressos comercializados. E olha que o Galo tá mal. Então, se você pegar só essa diferença, né, vou pegar minha amiga calculadora aqui, só essa diferença, e olha que nós tivemos quase que prejuízo no último jogo, né? Então vamos pegar aqui 566.930 menos 976.481. Nós estamos falando de 409 mil vezes, vamos colocar 35 jogos no ano, nós estamos falando de um lucro a mais de 14 milhões de reais, limpo, é lucro, não estou falando de faturamento. Então tá bem claro tudo o que aconteceu na Arena MRV. Espero que você tenha gostado do vídeo, ele ficou um pouco longo, mas vídeo explicativo, porque canal Alvinegro é assim, cara, a gente não dá a resposta aqui, fica rindo, né, assim, não, a gente explica detalhadamente de uma forma que você entenda. Bom, um abraço, fica com Deus, tamo junto, e ó, meio-dia eu te encontro, e hoje 1 hora lá no Everton Guimarães, no Donos da Bola. Valeu!